Bárbara, polêmica envolvendo a Carol Nakamura. Não sei se tu lembra dela, mas ela era dançarina do Faustão, depois virou apresentadora de alguns quadros lá e depois virou digital influencer. Ela era casada e o ex-marido dela agora, né, postou no Instagram uma despedida. E nessa despedida, ele deixou muitas coisas assim pra você ficar com uma pulga atrás da orelha. É isso que a gente vai ver agora, porque eu fiquei curioso pra saber se tinha uma traição, se teve uma traição. Vamos ver qual é que é a tua opinião, tu que gosta de investigar essas coisas, viu? Mas aparentemente parece que rolou mesmo. Esse aqui era o ex-esposo dela, né? É o ex-esposo dela. E aqui é o texto que ele postou. Vamos ler aqui, eu quero saber a opinião de vocês sobre se teve uma traição ou não teve. Olha o que ele postou no Instagram. Eu me joguei na sua vida. Vivi intensamente por nós. Lutei com todas as forças que tinha e não tinha. Literalmente, eu dei meu sangue pra te ver realizar sonhos. Ele tem um sério problema aqui com pontuação, né? Foram dias, noites e madrugadas lutando por tudo aquilo que almejávamos. Realizei vários sonhos que você tinha, dentre eles ter a sua casa própria e gravar uma série. Ao longo desses anos, atravessei algumas crises pelas pressões colocadas diariamente para fazer tudo enquanto você estava sentada mexendo no celular. Eita, rapaz. Eu senti uma indignação É, aqui, viu? ele passou na cara com força, né? Aí, Passou na cara com força. Mas eu sempre fiz questão de ser o homem da casa e solucionar tudo. nada mais do que a obrigação dele, convenhamos, né? Não, mas deu pra sentir até aqui que ele tá com alguma indignação aqui. Sim, mas ele ser o homem da casa que seleciona tudo, eu acho que faz parte do papel do homem. Não, tudo bem, mas uma coisa é você ser o homem da casa, outra coisa é você ser o homem da casa, enquanto a mulher da casa está sentada no sofá, somente mexendo no celular. Não, Que ele fez obviamente, questão. mas tem que ver aí os dois lados da Vamos moeda. investigar, vamos investigar. Ele fez questão de destacar isso, é importante falar. E meu pagamento foi uma síndrome do pânico, depressão, pois nunca era o suficiente para você, sempre era pouco. Na rede social, me postava, falava que eu era maravilhoso, mas por trás das câmeras sempre faltava alguma coisa pra mim. Parece uma pessoa ali que eu conheço, né, Bárbara? Hein? Brincadeira, brincadeira. Sem comentários. Mas ainda assim, lutei bravamente pelo meu casamento e por seus sonhos. E alguns dias atrás, recebi outro pagamento. Ingratidão. Essa foi a bomba que eu falei. Será que essa ingratidão foi uma traição? Veremos nos próximos episódios, hein? Não vou me aprofundar no motivo do término, ó, não quer revelar. De Não vou, repente, não vou me aprofundar depois de soltar dar a detalhes. bomba. Vou soltar a bomba, mas não vou me aprofundar. Mas vocês irão saber após essa postagem. Ou seja, ele tá dizendo que os internautas vão descobrir. Desejo a ti tudo que não só desejei, mas como lutei pra você ter. Muita paz, amor, saúde, sucesso, felicidade. Ele tem um problema com pontuação, gente, que fica difícil ler. É tudo Enfim. que eu te desejo, do fundo do meu coração. Fique com Deus e aproveite a sua nova vida. Tá aí. Esse foi o texto que Gui Leonel deixou para Carol Nakamura. Uma verdadeira bomba. E assim, ao meu entender, tem um cheirinho de quem se sentiu traído aqui. Porque você dizer que fez tudo pela pessoa e recebeu ingratidão é complicado, viu? Ah, não sei, não sei, mas ele parece ser uma pessoa um pouco. Dramática? Não é dramática, porque aí fala sobre a dor dele, né? A gente não deve julgar a dor do outro, mas pelo texto dele, ele parece ser uma pessoa um pouco problemática, digamos assim. Ele culpa ela pela depressão e a síndrome do pânico dele. Não duvido que alguém seja capaz de, né, acabar ocasionando isso em alguém, até porque eu mesma já fui vítima disso, mas isso aí leva tantas coisas
para chegar a esse ponto, acho que não só o comportamento de uma pessoa ingrata não vai levar a pessoa a chegar numa depressão ou síndrome do pânico. E o pior é que ele é bonitão, viu? Cara, mas assim, ó, um relacionamento tóxico acaba com uma pessoa, bicho. Eu Acaba, acho mas pelo que que. ele falou, não era tóxico, só era ingratidão. Ele Não, fazia tudo e ela não fazia o mesmo por ele. não, mas tipo assim, o fato de você se dedicar muito pra um relacionamento, que aqui claramente ele se dedica, pelo menos pela postagem dele, né? Não sabemos nas 24 horas do dia. Mas aqui ele diz como se ele se dedicasse muito e não sentisse que ela se dedicava de volta. Eu acho, cara, que você fazendo uma parada dessa deve ser horrível. Ainda mais se você ficar com aquele sentimento de que tá sendo traído, né? Mas ninguém sabe se ele foi traído. Não, não, tudo bem. Ele pode não ter sido traído. Mas, tipo assim, se ela não demonstra alguma coisa, ele pode ter desenvolvido esse sentimento. E Eu acho. Ela, na posição de esposa, ela deveria se preocupar em, pô, meu marido tá com o sentimento que eu tô traindo ele, o que que eu posso fazer pra resolver isso? É o mínimo que se espera de um casal, né? Pô, se você sabe que seu parceiro tá incomodado com alguma coisa, o mínimo é você procurar ajudar e tentar resolver aquele problema, né? Por isso que eu digo. E de repente, eles estão casados aqui, eu acho que mais de 5 anos, se não me engano, eles casaram na pandemia. De repente, você ficar 5 anos nessa situação é o suficiente pra desenvolver uma síndrome do pânico? Eu acho que ela já estava cansada do relacionamento. Há, sei lá, um ano, alguns meses atrás, ela deve ter cansado, viu que aquilo não era pra ela, mas ela não queria terminar ou não sabia como terminar, porque aparentemente ele realmente é uma pessoa problemática. Então ela tinha receio ou medo. Então acredito que essa ingratidão, esse comportamento dela, às vezes é só porque ela realmente já não estava mais ali é, é, a par com o relacionamento deles, entendeu? Bom, eu continuo achando que o problema não era ele, mas Não, não tô dizendo que o problema era ele. Eu tô falando sobre o relacionamento pra ter chegado a esse ponto, né? Que ela era. Isso não resume ela. Ah, que ela é uma pessoa ingrata, não sei o quê. Você não sabe o que a pessoa tava passando no relacionamento. Às vezes ele tinha atitudes que ela não agradava a ela e ela só viu depois do casamento. Isso é tão comum. bom, vamos ver aqui o que os internautas estão falando a respeito desse caso. Se fosse uma mulher postando isso, a maioria teria tomado as dores. Mas como é homem, fazem chacota. O ex dela falou coisas bem parecidas quando terminaram. Isso era uma coisa que eu ia falar. Ela já tem um histórico de problemas nos relacionamentos. E o ex dela falou isso dela também. Tem aquele velho ditado: se todo canto que você vai tem um problema, então o problema é você, né? Você é a chama do problema. Ele assim: você foi uma mega filha da comigo, me tratou igual cachorro depois de eu ter feito tudo por você. Mas tudo bem, não vou falar nada. É tipo assim, vou soltar a bomba aqui e vocês que se virem. Detesto esse tipo de coisa, hein? Se você vai contar algo, você conta a história completa, que todo mundo quer saber o final da história. Eu não sei qual a dificuldade dos famosos com espaço e pontuação, o que eu falei, a pontuação dele ali realmente estava caótica. Literalmente dei meu sangue. Será que ele precisou doar sangue pra ela realizar algum sonho? Só me passa isso na cabeça pra ele ter feito o uso da palavra. O que será que ele poderia ter feito doando sangue pra ela realizar? Acho que não, né? Talvez um acidente. Pode ter sido um Não, acidente também. talvez algum momento que ela precisou ali de doação de sangue. Nossa, isso aí é tão Uma cirurgia assustador. plástica, não? Uma cirurgia plástica, teve algum problema de saúde, não sei. Não sei, não sei. Gente, eu não sei o que rolou, mas eu senti verdade e dor em cada palavra escrita. Agora a fofoqueira que habita em mim vai com certeza seguir a Carol para acompanhar essa tal de nova vida que fez ele acabar com o casamento dela. Foi exatamente assim que eu me senti. Ele soltou a bomba e não contou o desfecho. Vou aguardar o desfecho, mas o outro ex dela falou as mesmas coisas. Então pode ser que nem tudo a mulher esteja certa. E existem mulheres tóxicas também. Eles se envolveram numa polêmica, inclusive, no período da pandemia, porque eles adotaram uma criança e essa criança pediu pra sair, pediu pra ir voltar pra mãe. Sério? Eles adotaram, ó, Carol... Eu lembro de uma história assim, Nakamura mas não adota consigo crianças. assimilar eles. Ó, Carol Nakamura fala sobre a decisão do filho adotivo, ó, em 2022, ó. Tá aqui, ó. Carol Nakamura fala sobre a decisão do filho adotivo de morar com a mãe biológica.
Em uma série de publicações feitas no seu perfil Instagram, a atriz Carol Nakamura falou sobre a decisão do filho adotivo pedir para morar com a mãe biológica. Carol deu a declaração, veio depois ter falado sobre o caso nessa terça-feira 31, também a rede social. Ela também conta como decidiu há 3 anos levar o Wallace para sua casa para que ele pudesse frequentar a escola. Aqui foi o seguinte, eu não sei se ele vai falar nessa matéria, mas eles encontraram essa criança no lixão. Eles ficaram com pena e adotaram a criança. Essa criança, na época, tinha 9 anos. Eles passaram um tempo cuidando dessa criança. Só que aí eles exigiram que a criança fosse para a escola, que a criança adotasse outras maneiras, né? E aí, toda vez que eles entravam em conflito, os pais adotivos com essa criança ligava para a mãe biológica ir buscar ela. A mãe biológica também era uma pessoa em situação de vulnerabilidade e tal. E aí ele ficava um tempo com essa mãe biológica, depois não gostava e pedia pra voltar pra a Carol Nakamura e o Guilherme lá. Só que aí, nesse desenrolar, eles acabaram com isso e a criança voltou, de fato, pra mãe biológica. A Carol Nakamura também já tem um filho biológico dela mesmo. Mas a polêmica foi isso. E assim, é completamente... Com esse marido dela ou outro? Não. O ex lá, Isso, né? exatamente. Ah, tá. O filho dela já parece que já tem 18 anos, ele é mais velho assim. A Carol Nakamura tem 40 e poucos anos já. Só que aqui é completamente compreensível, né? Porque, tipo assim, a criança já tinha 9 anos, vivia uma realidade totalmente diferente. Talvez não se adaptou à realidade deles, às exigências que eles faziam e preferiu voltar pra mãe. Até onde eu sei, a polêmica foi isso. Na época também eu não investiguei muito. Mas, enfim, o Tribunal da Internet leu e eu quero saber sua opinião, Bárbara. Qual o seu veredito sobre esse caso do Guilherme e da Carol Nakamura? Eu ainda não tenho. Eu preciso ouvir as duas versões, né? Pra poder chegar a uma conclusão. Mas é aquilo que eu falei. Eu acredito que o relacionamento ele não acaba só ali no ponto final. Quando os dois decidem terminar, ele já tem relacionamento que acaba muito antes, entendeu? Entendi. Não, talvez não pros dois, mas pelo menos pra um. Entendeu? Então talvez isso tenha acontecido com ela. Agora eu queria ver o pronunciamento do ex dela pra fazer esse comparativo aí. Então, a gente tem que procurar, eu não sei como é o nome do ex dela, mas ele falou sim. Como é que o ela nome era desse tóxica. atual aí dela? Guilherme? Então o ex Guilherme dela é o Wallace. Leonel. Wallace, verdade, Wallace. ó. Wallace fala sobre Carol Nakamura. Vamos ver aqui que eu vou trazer todos os fatos para vocês. Ah, não, Wallace é a criança que foi adotada, mano. Sim. Seu marido Guilherme Entendi. Leonel, após um tempo. Enfim, deixa aí pra esse vídeo não ficar muito longo. A Bárbara Sim. se declarou inconclusente sobre os fatos apresentados. Então, pra ela, não tem nem santinho e nem malvadão. Mas pra mim, ela tem culpa no cartório sim, porque eu já passei por isso, por um relacionamento tóxico. E eu acho que o coitado do Guilherme sofreu demais na mão dela e desenvolveu essa síndrome do pânico. Então, pra mim, a Carol Nakamura é culpada. Eu quero saber a opinião de vocês. Coloca aí nos comentários se vocês acham que ela é culpada ou não. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like e compartilhar pros seus amigos que conheceram a Carol Nakamura no programa do Faustão.